eu quero compartilhar com vocês algumas recomendações para você aplicar OKR com sucesso no seu time, na sua empresa. A primeira delas é o fato que o OKR ele precisa de patrocínio, de apoio dos executivos. Se os líderes da organização, se os gestores não acharem que o OKR é algo que vai gerar valor, fatalmente o OKR não vai ter sucesso na empresa. Então o apoio dos executivos, desde o CEO, é fundamental para o sucesso desse processo. O segundo ponto é a empresa ter clareza de por que adotar o OKR e por que adotar nesse momento da empresa. Tem que estar muito claro para os gestores, para os executivos, qual é a dor que eles pretendem minimizar, qual é o problema que eles pretendem resolver ao adotar o OKR. Senão o OKR acaba sendo o fim, né? E o OKR a gente sabe que é o meio para ajudar a empresa a transformar a sua estratégia em resultado. O outro ponto muito importante é você treinar as pessoas, você ensinar o processo de OKR, ensinar a anatomia de OKR, ensinar as pessoas a pensarem mais em resultados e menos em tarefas. Eu costumo dizer que uma empresa que adota OKR com sucesso, os líderes da empresa, os gestores, passam a ser gestores de times tarefeiros, né? Times que só entregam tarefas, projetos, iniciativas uma após a outra, e passam a ser gestores de ponteiros, passam a ser gestores de resultado. Essa é uma grande diferença que a gente observa numa empresa que tem sucesso com OKR. E uma outra coisa muito importante é você avaliar, primeiro, qual é o modelo de gestão, de avaliação de desempenho, de bonificações que você tem hoje na empresa, para ver se isso não pode conflitar com OKR. Algumas empresas adotam OKR de forma extremamente conectada à remuneração, à avaliação de desempenho, à PLR, e aí essas empresas ao longo do tempo vão tendo alguns problemas bastante sérios de conflito com essas duas abordagens. Como eu falei, o OKR não nasceu para isso, o OKR nasceu justamente para definir as metas de negócio da empresa e dos times. Então, é muito importante avaliar para que o OKR não tenha esse conflito muito forte com outros modelos que você possa ter na sua organização. E quando você começar a rodar o OKR na sua empresa, você vai perceber que você não vai acertar de cara. O seu primeiro ciclo ali, os primeiros meses, certamente você não vai acertar o alvo em todas as suas metas, mas essa é a grande sacada de OKR. Você precisa começar para depois afinar o seu ponteiro, para depois ter uma mira aí um pouco mais refinada, né? O primeiro ciclo, o segundo ciclo costumam ser ciclos de aprendizado. Muitas empresas adotam, por exemplo, um ciclo de 3 meses, né? Então, após aí o segundo trimestre, a gente percebe que a qualidade dos OKRs começa a aumentar, a qualidade de escrita dos OKRs, as pessoas começam a pensar um pouco mais em resultado e menos em tarefa, e o processo começa a ganhar uma fluidez melhor. As empresas começam a precisar de cada vez menos tempo para parar, para definir os OKRs, para fazer o alinhamento, e a eficiência do processo começa a aumentar e a eficácia, a qualidade dos OKRs começa a aumentar também ao longo do tempo. Então, não tenha medo de errar, tenha medo sim de ausência de progresso. Você precisa ver o progresso no seu processo de OKR. E a gente chega aqui no final desse treinamento. Foi uma honra para mim ser o seu instrutor aqui nesse curso. Aqui estão os meus contatos, minhas redes sociais. Você pode ficar à vontade para se conectar comigo, para me mandar mensagens. E eu espero revê-lo em breve. Grande abraço!